Pesquisadores de Sorocaba desenvolveram uma liga metálica, a liga metálica mais dura do mundo. Diamante, é o diamante metálico, né? Leva esse nome, apresenta características que o tornam um candidato promissor a uma grande variedade de aplicações. De repente, na terra, no mar, no espaço, tudo isso ele pode ser aplicado. Por exemplo, produção de brocas. De repente, outras ferramentas, né, para perfuração em solo, rocha, gelo, também pode ser utilizado em turbinas e também propulsores. Enfim, descoberta sensacional e a gente mostra a partir de agora para você. Vai lá. Foi de um questionamento do filho Gustavo, que na época nem universitário era, que um trabalho de pesquisa e experimentos resultou no material metálico considerado o mais duro do mundo. Mas qual foi a pergunta que trouxe, depois de alguns anos, resultados surpreendentes? Um brinquedo e o trabalho do pai, que atua como professor e pesquisador em uma universidade de Sorocaba, foram fontes de inspiração. Eu montava muito aqueles jogos de blocos e acontece que eu comecei a naturalizar, pensar nesses blocos como elementos. E daí veio o questionamento, assim como todo tipo de pergunta. Eu acho que é importante a gente pegar qualquer tipo de dúvida que a gente tem, qualquer tipo de curiosidade, e tentar aplicar para alguma coisa talvez construtiva, ou mesmo que não seja, o importante é tentar se arriscar, o importante é tentar explorar esse lado. O pai ainda lembra da pergunta feita pelo filho, que hoje já tem 21 anos, e como a resposta que deu despertou também nele a curiosidade do resultado. Bom, o Gustavo, ele me perguntou, né, me lembro bem, o que aconteceria, né, se nós pegássemos todos os elementos da tabela periódica e misturássemos num material único, né, todos misturados. Respondi para ele que o material provavelmente seria muito duro, né, de uma dureza muito elevada, né. E aí eu comecei a pensar, não, nós não precisamos de todos os elementos da tabela periódica. Nós precisamos de 9 elementos, porque existem 9 posições atômicas no cristal metálico, na estrutura cristalina. Então eu só preciso de 9. Foi isso que eu respondi para ele. E aí comecei a me interessar, a ter ideia de realmente fabricar esse material, preparar um material com 9. Depois de anos, horas em laboratórios dedicado a experimentos, combinações e descobertas, os resultados foram surgindo. Eu tinha muitos elementos metálicos puros, né? E eu comecei a preparar ligas, misturo os elementos metálicos e realizei as fusões, né? Logo no início, né, eu fundi 3 ligas diferentes, né, com 3 composições diferentes, e eu peguei essas ligas e fui medir a dureza. E aí eu fiquei bastante surpreso, né? Porque a dureza, as primeiras durezas que eu comecei a medir, os resultados eram muito superiores às ligas normais, convencionais, né? Então fiquei bastante surpreso nas 3 primeiras ligas. O resultado que veio a partir da vontade de colocar em prática uma resposta dada ao filho anos atrás rendeu ao professor Tomás e à Universidade de Sorocaba, onde fica o laboratório em que são feitos experimentos relacionados à liga metálica, um lugar entre os semifinalistas da NASA iTech, uma competição internacional de 2019 criada para identificar tecnologias de ponta desenvolvidas fora da NASA para resolver problemas na Terra e que também tem grande potencial para enfrentar desafios na exploração da Lua e de Marte. Mas como uma placa metálica desenvolvida em Sorocaba pode ir tão longe? A receita completa, incluindo o método de produção, ainda é um segredo, até que o processo de patente do diamante metálico, o nome dado ao produto, seja finalizado. Por enquanto, só podem ser divulgadas algumas técnicas usadas na fabricação e possibilidades de uso. A liga ela é preparada por fundição, né? Fusão em forno a plasma ou a arco elétrico. Então, todas as aplicações que necessitam de um material com uma boa tenacidade e que seja muito duro, ele é um candidato potencial. E, inclusive, eu penso até em placas para reentrada em atmosfera, como eles vão utilizar em Marte. Olha só. Esse material tem uma alta resistência à temperatura.
ele permanece com a mesma estrutura até 1.300 graus. É um valor bastante elevado. É claro que o Gustavo, que no início de toda essa história ainda era um adolescente, hoje acompanha todos os processos dentro do laboratório, agora como estudante de engenharia mecânica. Me anima muito, inclusive nessa área de pesquisa, que é algo que eu não pensava antes. Eu sempre quis ir mais para a parte prática, tentar construir minhas coisas e não tentar desenvolver algo novo necessariamente para a área de materiais. Hoje em dia eu já sou mais aberto para esse tipo de estudo. Mas pai e filho não estão sozinhos. A aposta na liga metálica mais dura do mundo despertou a curiosidade de outros pesquisadores. É o caso do Rafael, que hoje escreve a tese da pós-graduação citando o trabalho desenvolvido para se chegar à liga metálica. O primeiro contato, na verdade, foi em novembro do ano passado, né, em que eu vim aqui a primeira vez. E desde então eu tenho desenvolvido todas as minhas vertentes de pesquisa também com relação a isso, né? A minha tese ela representa apenas um pequeno percentual de tudo isso, visto que é gigantesco o escopo de trabalho, né? Quem diria que uma pergunta feita a partir de blocos de montar fosse trazer informações importantes e inovação. O que a gente precisa atentar, né, é que sugestões que a gente vê no dia a dia, né, ou de outras pessoas falando, né, elas podem se traduzir em pesquisa se você utilizar os fundamentos, né, da ciência e tecnologia de uma forma correta. Acho que tem que ter um componente também ali de acreditar, né, do sonho ser concretizado, de tornar isso em metas, né? Então acho que a ciência, mas também o acreditar sem precedentes, né? Acho que isso é fundamental.